Olá, tudo bem? A Rede Vanguarda está comemorando 20 anos e preparou um programa especial. Nós vamos falar de futuro sem nos esquecer do passado. Você se lembra como você era ou o que estava fazendo há 20 anos? Eu me lembro. Diferente, a emissora se tornou uma rede de televisão regional. Agosto de 2003, aqui no início dos anos 2000, muita coisa era diferente. O formato da imagem da TV, por exemplo, não era assim tão amplo. O sinal ainda não era HD de alta definição. E pelo que eu estou imaginando, daqui de 2003, eu já devo ter alguns cabelos brancos aí em 2023. Alguns não, né? Muitos. O que também mudou foi o uso da inteligência artificial. Essa minha voz e imagem do meu eu antigo foram feitas com a ajuda dessa tecnologia. E claro, se ela foi capaz de fazer isso com o passado, também é capaz de fazer isso com o futuro. Dá para imaginar como eu vou ficar, né? Mas e as nossas cidades? Qualidade de vida, envelhecimento, sustentabilidade. Como a tecnologia vai impactar a nossa vida, os nossos trabalhos nos próximos anos, como a região deve se adaptar para as próximas décadas. É o que você acompanha a partir de agora. Cidade de um lado, zona rural do outro, com direito à vista para a Serra da Mantiqueira. Nós estamos no limite urbano de Taubaté. E é por aqui que a cidade está planejando construir um anel viário para desafogar o trânsito na cidade. Já existe um consenso que na construção de novas vias é preciso dar prioridade para o transporte coletivo. Veículos leves sobre pneus ou trilhos. As ciclovias já viraram um padrão nesse tipo de obra? Ainda bem, né? Mas aqui já estão pensando também em estruturas para atender carros voadores. Mas o carro voador deve chegar bem antes do anel viário e vai ser fabricado em Taubaté mesmo. A Embraer é a principal sócia da Eve, empresa que desenvolve um eVTOL, sigla em inglês que se refere a um veículo elétrico com decolagem e pouso verticais. Ele terá lugar para o piloto e mais 4 passageiros. A autonomia será de 100 km e a promessa é entregar os primeiros modelos já em 2026. O veículo é 100% elétrico, isso faz com que as emissões locais, não existam, certo? Então não tem poluição ali do veículo nos locais onde ele vai operar e que a gente consiga fazer isso com um nível de ruído que também não cause um transtorno, que é um dos impactos que os helicópteros trazem hoje, né? O eVTOL está sendo desenvolvido em diversos laboratórios, tanto no Brasil como no exterior. Mas o que existe de mais adiantado, desenvolvido do carro voador em relação ao voo, está nesta sala. É um simulador. Bora voar? Como eu já recebi uma aula prévia aqui, vamos ver aqui os comandos se eu vou acertar tudo, hein? Pelo que me ensinaram aqui, vamos ver. Ele já ligou, ó, já deu para sentir aqui um leve movimento e agora podemos subir. Vamos lá, hein? Este simulador ainda não é para treinar os pilotos, mas para que esses profissionais ajudem os engenheiros a desenvolver os equipamentos e os controles de voo. Para os amantes do videogame, isso aqui é uma maravilha, só que isso aqui não é brincadeira. Vamos imaginar que temos passageiros aqui, então todo o voo tem que ser suave, tranquilo. Podemos ir mais rápido também, não tem problema. Ó, tá vendo como eu sou um piloto cauteloso? Tô indo até devagar demais. Meu sobrevoo foi na cidade do Rio de Janeiro e até que eu não fiz feio. Pouso, hein? Tá bom, vai. Foi certinho ali em cima, mas... Olha, interessante. Minha nota aí, pessoal, como é que foi? Parabéns, nota 10.
O veículo já está fazendo pessoas e empresas sonharem alto. Mesmo antes de ficar pronto, já foram 2.850 encomendas em todo o mundo. Mas a ideia não é que cada um tenha o seu carro voador. Até porque cada unidade deve custar 3 milhões de dólares, cerca de 15 milhões de reais no câmbio de hoje. Os usuários não vão ter eles mesmos, cada um o seu veículo, mas sim vão comprar a passagem, vamos dizer, de uma empresa que vai operar esses veículos. Se eu quiser sair de São José dos Campos e ir para Taubaté, de carro voador, se fosse hoje, estivesse operando, quanto que eu ia gastar? A nossa meta é chegar, vamos dizer, num valor de referência aí, Rogério, que seria por volta de 2 vezes o que você pagaria, por exemplo, para um carro de aplicativo no solo, né? 120, 150 reais. Considerando aí que no solo é um pouco menos do que isso até hoje, né, para fazer essa viagem, esse pode ser um valor de referência. O nosso balanço é buscar um custo que seja um custo acessível para uma grande parte da população, que não seja necessariamente um uso diário, né? Assim, a gente não pensa, poxa, você vai usar isso para ir e voltar do trabalho todos os dias, né? Mas que seja um custo, sim, que lhe permita, num dia que você quer chegar em casa mais cedo, tem um aniversário do filho, ou tem um trânsito maior, ou você fez uma viagem e você quer chegar, né, assim, ou você tem um compromisso, que então nessas situações que, né, esporadicamente você vai usar esse tipo de serviço. Quando se fala em carro voador, se pensa para uso urbano, pequenas distâncias, no máximo de uma cidade para outra, próxima. Mas quando se pensa em viagens para o exterior, outros países, outros continentes, os aviões vão continuar existindo. Como será o avião do futuro? Um dos gargalos do setor aeronáutico é a falta de pilotos. A tecnologia já está ajudando a resolver isso. Nós hoje já voamos em uma aeronave que tem o piloto automático. Nossos pais voaram em aeronave que tinham 3 pilotos, né? O copiloto e o engenheiro de bordo. A gente está indo numa tendência de aumento do nível de automação, facilitando a vida do piloto e trazendo mais segurança para os passageiros, isso é extremamente relevante, segurança em primeiro lugar, e se encaminhando para um futuro para potencialmente a utilização de uma aeronave autônoma. Mas vai ser na hora de abastecer que o futuro do transporte deve mudar mais. Seja nos aviões ou nos carros, o desafio é desenvolver combustíveis mais eficientes, baratos e principalmente sustentáveis. Há 50 anos, o mundo vivia a primeira crise do petróleo. E aí os países saíram correndo em busca de alternativas. Aqui no Brasil, foi em São José dos Campos, no DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, que foi desenvolvido o primeiro motor movido a álcool, o etanol que a gente conhece hoje em dia. Agora é a crise climática que está levando os pesquisadores a uma nova busca por combustíveis alternativos. É no Laboratório de Combustão, Propulsão e Energia do ITA que essas pesquisas são feitas. Um dos projetos aqui é para melhorar a eficiência dos motores movidos a etanol. Na prática é o seguinte, você vai chegar lá no posto, você faz aquela continha, né? Ah, o preço do etanol está abaixo dos 70% do preço da gasolina, você põe etanol. A gente quer jogar essa conta para 90%. Então você chega lá, o preço do etanol está abaixo de 90% da gasolina. Então já vai estar valendo a pena. No final das contas, para o consumidor é isso que a gente está buscando. A solução também passa pela utilização de mais de uma matéria-prima para gerar energia. São os veículos híbridos. Já tem montadoras e projetos aqui no Brasil, por exemplo, para se utilizar motores a combustão com hidrogênio em substituição da gasolina ou do diesel, ou combinações de hidrogênio com etanol. A gente vai ver isso para veículos e vamos ver veículos elétricos principalmente no transporte público, porque faz bastante sentido. No transporte público, como a gente já vê aqui na cidade de São José, já existe, né? Já está fazendo uso dessa tecnologia.
Mas a transição ecológica vai muito além disso. Cada cidade vai precisar se tornar resiliente, isto é, capaz de se adaptar a mudanças. E as mudanças, nós já sabemos, são as climáticas. As cidades têm que se preparar de várias maneiras, mas uma maneira é de aumentar a resiliência das cidades, vamos dizer assim, a restauração florestal urbana. Plantar árvores onde for possível, criar parques. As florestas urbanas também têm um papel muito importante, elas retêm poluentes, elas diminuem a poluição urbana. Então esse seria um dos caminhos muito importantes para combater a emergência climática que nós já vivemos. Carlos Nobre é um dos pesquisadores sobre o clima mais respeitados do mundo. Ele passou os últimos 32 anos, boa parte deles no INPE de São José dos Campos, alertando para as consequências do desmatamento da Amazônia. O que acontece lá interfere diretamente aqui na nossa região, e as mudanças climáticas valem para todos. O fenômeno que aconteceu em São Sebastião em fevereiro, que gerou aquela morte de mais de 60 pessoas, é um fenômeno que tem muito a ver com o aquecimento global. 2 milhões de brasileiros, por exemplo, aqueles todos afetados em São Sebastião, vivem em áreas de altíssimo risco. Esses 2 milhões não podem continuar vivendo nessas áreas. Moradores de São Sebastião que perderam casas ou que estavam em áreas de altíssimo risco estão sendo levados para novas moradias. As cicatrizes nos morros levam mais tempo para desaparecer, mas a tecnologia, olha ela aí de novo, pode acelerar esse processo. Carregados com sementes de 20 espécies da Mata Atlântica, drones vão ajudar na recuperação das áreas que perderam vegetação na Serra do Mar. As cápsulas utilizadas foram descartadas, sem uso, pela indústria farmacêutica. E junto com a semente, ainda vai um adubo orgânico feito com sobras da indústria de papel e celulose. Fica uma espécie de um invólucro protetivo, né, que protege a semente contra sol e alguns insetos em algumas regiões. E ele, em contato com a água, né, com a chuva, ele vai dissolvendo e também fornece macro e micronutrientes essenciais para o processo de crescimento. A ideia do projeto é semear esperança. A gente busca essa restauração para daqui 20 anos a gente consiga ver os erros e acertos e comprovar e trazer de repente uma solução para outros desastres que possam vir a acontecer. A regeneração da natureza também é a base de outros projetos na região e para garantir o mais fundamental para a sobrevivência, a água. A minha água nasce aqui, nasce lá em cima. Eu uso o que eu precisar, o resto vai para a represa, mas vai coando na floresta. A propriedade do seu Flávio é vizinha do Sistema Cantareira. Ele participa do projeto Semeando Água, que refloresta áreas próximas a nascentes, rios e reservatórios. Já foram mais de 80 mil mudas de árvores nativas plantadas. Além de melhorar o uso do solo, o projeto capacita os produtores rurais para o cultivo mais sustentável e rentável. A caixa d'água do Sistema Cantareira é a floresta. Tudo que chove nesse pedaço, dentro da propriedade dele, nessa região, vai direto para a represa. Então, assim, a gente aumentar, né, a gente ter um sistema produtivo que favoreça mais a infiltração de água no solo, está contribuindo diretamente para a nascente dele e automaticamente para a represa. Quando deu aquela seca grande que a represa secou os braços, tinha vizinha aqui que vinha com um garrafão. Posso pegar um garrafão de água? Vinha pegar que aqui a água estava normal. Esta fazenda em Piquete, no Vale do Paraíba, tem 8 nascentes. A preocupação em preservar a água para o futuro vem das gerações passadas.
Meu avô comprou essa propriedade aqui em 1947, né? E ele era uma pessoa, ele, a minha avó Adilina, né? O Zeca Ferreira e a minha avó Adilina eram muito religiosos, muita fé e tal, né? E eles trouxeram para cá, hoje há uma dúvida na família, se é o Padre Juca ou se é o Dom João, que era o bispo daqui, que abençoou essas águas por 5 gerações. A 5ª geração do meu avô está correndo na rua hoje aí. Então aqui a gente está com um projeto técnico, com parcerias, uma coisa super bacana, super bem organizada. É na verdade uma revalidação daquela bênção que aconteceu há 5 gerações atrás. O Alencar veio de São Paulo com a esposa Beth durante a pandemia. A área que herdou do avô já parece mais verde que a do vizinho. O que eu estou fazendo aqui, né, eu tenho consciência, tem uma razão, vamos dizer, sentimental, tem uma razão ambiental, tem uma razão de filosofia de vida, mas eu estou valorizando essa propriedade. É valor monetário mesmo, essa propriedade vale X, com 40% de uma floresta formada, ela vai valer 2 ou 3X. Você entendeu? Nós vamos acessar um mercado de consumidor de terra, de propriedades, de pessoas que querem viver com mais calma, com mais tranquilidade. Eu vivi a minha vida toda em São Paulo, é uma loucura, cara. É trânsito, é poluição, é motoqueiro, vum. Isso te tensiona, né? E você consegue hoje com a tecnologia, tal, trabalhar aqui em casa, no home office, ser feliz, respirar ar puro e desenvolver um projeto desse aqui, né? Aí é só alegria. Que futuro bom seu, hein? Porra! Meu passado foi muito bom, meu presente está sendo maravilhoso e o que eu vejo para frente é só alegria também. Você vai ver depois do intervalo o que atrai tanta gente de fora para morar na região. Aqui a gente tem qualidade de vida. E como as cidades terão que se preparar para o envelhecimento da população. O que fazer para viver com saúde depois dos 60? Eu sempre falo, eu sou um jovem sexagenário. Esses vales, serras e praias estão sendo descobertos por muita gente. Segundo os dados do último censo do IBGE, em 12 anos, o Vale do Paraíba e a região Bragantina ganharam 311.271 novos moradores. Já somos quase 3 milhões. A cidade que mais cresceu, proporcionalmente, foi Caraguatatuba. A população pulou de 100 mil para pouco mais de 134 mil pessoas nesse período. O que atraiu tanta gente para cá, dá para imaginar, né? Esse casal, que veio de Guarulhos, confirma pra gente. Trabalhei com informática, trabalhava como analista de sistemas. Teve épocas de eu morar em Guarulhos e trabalhar em Alphaville. Às vezes levava 4, 5 horas de transporte e muito sacrificante, muito estressante. É uma vida realmente muito desgaste. E aqui realmente não tem comparação. Aqui a gente tem qualidade de vida. Qualidade de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, qualidade de vida é a percepção do indivíduo em relação aos seus objetivos, padrões e preocupações. Ou seja, é viver num lugar que faz bem para o corpo, mente e espírito. A caminhada do Valdir e da Letícia foi nessa direção. A gente fica aqui pescando, passando tempo, tomando uma cerveja e aproveitando os dias aqui, que é maravilhoso, né? O mar recarrega as energias, né? Deixa a gente com muito mais disposição, muito mais vontade de tudo, de fazer tudo, de viver, né? É vida. Hoje em dia eu me levanto, tomo café e vou para a praia, entendeu? Só volto 10h30 da manhã que eu volto para casa. Então mudou muito. Mas para isso foi preciso planejamento. O Valdir se aposentou, mas não queria ficar parado. Aprendeu uma nova profissão, virou corretor de imóveis ainda lá em Guarulhos. E aí sim veio para Caraguá.
Este foi um dos primeiros apartamentos que ele vendeu no litoral, de frente para o mar. Eu tinha que ter uma ocupação, que eu conseguisse ter uma atividade para não ficar simplesmente sem fazer nada, olhando o tempo passar. Eu me sentir mais produtivo, ter uma motivação e, ao mesmo tempo, complementar uma renda que é segundo plano, mas importante. Então você virou um garoto propaganda desse modo de vida, é isso? Com certeza. Isso aqui eu recomendo para todo mundo e recomendo que venham o mais rápido possível. Viver mais com saúde e ainda ativo no mercado de trabalho. Administrar isso será um dos desafios das prefeituras daqui para frente com o envelhecimento da população. Esta é a pirâmide etária do Vale do Paraíba no ano 2000. Essa base mais larga indica que crianças e adolescentes até 15 anos eram maioria, 3 vezes mais do que a população de idosos. Hoje essa pirâmide encolheu e o número de idosos e crianças é praticamente o mesmo. A maioria da população é formada por adultos. Mas projeções indicam que no ano de 2050 nem vai fazer mais sentido falar em pirâmide. É que o número de idosos deve ser o dobro do número de crianças e adolescentes. Isso significa que as cidades vão ter que se preparar cada vez mais com estruturas, casas adaptadas e talvez investir mais em instituições para idosos do que em creches, por exemplo. A Zeli tem 67 anos. É de Manhuaçu, no interior de Minas Gerais. Separada do marido e com filhos já criados, veio passar férias na casa de um irmão em Caraguá e se apaixonou pela cidade. Era para ficar só 30 dias, mas já são 10 anos por aqui. Acabou entrando na vida do Mauro, que é do Rio de Janeiro, mas já tinha morado em São Paulo, Brasília e Goiás. Viraram vizinhos de porta em Caraguá. E não é que a proximidade virou namoro? Ele é um companheiro. Isso ajuda nessa fase da vida ter um companheiro? É, ajuda. Porque a solidão é muito ruim. É muito ruim. Eu fiquei 20 anos sem alguém. E eu nunca imaginava que eu ia ter outra pessoa na minha vida. Então, nos próximos 20, se der tudo certo... vai ser maravilha. Mas antes desse encontro, o Mauro, que é viúvo, passou por momentos difíceis. Morou até numa instituição durante a pandemia. Eu sempre falo, eu sou um jovem sexagenário, certo? Eu não tinha muito ambiente com as pessoas que vivem lá. Porque são pessoas bem mais idosas, não só às vezes do corpo, mas na cabeça também. O condomínio onde eles moram se chama Vila Dignidade, um projeto da CDHU, do Estado, em parceria com o município. São 20 casas individuais, adaptadas para pessoas da terceira idade que têm renda até 2 salários mínimos e são independentes fisicamente. A ideia dessa vila é justamente evitar que esses idosos tenham que viver em uma instituição de longa permanência, que antigamente eram chamadas de asilos. É como uma república para a melhor idade, mas com acompanhamento de especialistas como médicos, psicólogos e assistentes sociais. Mesmo que ele tenha autonomia, mas tem que ter esse olhar do envelhecimento, que são independentes, mas precisa de cuidar. Tem autonomia? Tem, vão passear, vão, mas aqui é o equipamento público. Então nós somos responsáveis pela qualidade de vida desse idoso. A Zeli e o Mauro já estão de casamento marcado, mas será um relacionamento moderno e cada um vai ter a sua portinha. O AP continua sendo meu, certo? Só que eu vou passar mais a frequentar mais... Essa troca de porta aí vai ser mais... É porque ela tem cama de casal, eu não tenho. A minha... Né, Essa geração cada vez mais ativa exige uma mudança de planejamento do poder público.
e também abre um novo mercado para negócios, como explica essa especialista em gerontologia e planejamento urbano. Você tem uma idosa que procura uma lingerie colorida para ela e já não bege mais, né? Um idoso que quer usar uma sandália mais maneira, descolada, despojada, como a moçada está usando. Então, o empreendedor, as lojas, né, precisarão olhar para isso, né? Se eles quiserem vender para essa população. Os idosos e as idosas, eles estão querendo tudo o que a vida pode oferecer. Saúde também é fundamental nessa fase da vida. E prevenir é melhor e mais barato do que tratar uma doença. É aí que entra o esporte. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é a prática de 150 minutos de atividades físicas por semana. Mas um estudo americano publicado este ano mostra que quem pratica metade disso, até 75 minutos por semana, já reduz em 15% o risco de morte por câncer, 29% por doenças cardiovasculares e 31% do risco de morrer por outras doenças. Mas não é só isso. A prática regular de atividade física em idosos pode estimular o crescimento de novas células cerebrais, melhorando assim o raciocínio, a atenção e a memória. E se você ainda não faz nenhuma atividade física ou esporte, corre, que ainda dá tempo. Sempre dá tempo mesmo. Sabe com quantos anos a Marlene começou no atletismo? Eu comecei com quase 70, viu? É mesmo? É. E por quê? Eu corria, por quê? Eu acho que é para benefício próprio, né? Os filhos já tinham saído, casado, estava eu e meu marido, então eu resolvi a correr, mas sem técnica, e foi assim que eu vim para cá. Essa turma faz parte de um projeto da Prefeitura de São José. São mais de 200 idosos que treinam em 11 modalidades. Eu não corro por correr, eu corro para ganhar. O pessoal fala, não tem troféu nessa corrida, então o Raimundo não vai correr. Eu quero ganhar troféu. Já o Miranda, aos 80 anos, é prova de resistência. Corre mais quantos anos? Não sei, eu tô... Não, sabe, aguentar, até tô aguentando, ainda vou participar de uma maratona. Vou procurar fazer dentro do tempo total, que é 7 horas, né? Chegando dentro dessas 7 horas, está ótimo. 7 horas correndo esse homem. Que coragem, hein, meu amigo? Que isso, então, hein? Estamos aí, Fran. Muito bom. Valeu. Mas é uma boa. Eu, assim, sirvo como exemplo, né? E fico contente. São exemplos mesmo. A dona Madalena é portuguesa e aos 94 anos faz parte da equipe de natação. Da onde vem essa energia com 94 anos para fazer tanta atividade física? Não, agora eu procuro praticar para não perder a energia, para conservar a energia e a saúde. E a competição traz algo diferente, assim, para a senhora com mais de 90 anos está competindo aí, disputando medalha? Eu acho divertido, é uma maneira de sair de casa. e gosto de conviver, de encontrar as amigas. A saúde mental, a saúde física é muito importante e tudo isso eles conseguem com a gente. Quando eles procuram uma atividade, seja esportiva, seja de mesa, seja o que for, eles saindo de casa, tendo a coragem de sair, a vida começa ali. É outra expectativa, outros sonhos e a realidade é muito diferente. Vamos lá, meninos, pegar essa. Nem um câncer de mama tirou a Ana Maria da quadra de vôlei. Vitória, no caso dela, tem outro significado. Dia 13 de outubro, eu fiz a cirurgia, tirou uma parte da mama, né? E eu comecei já depois, com 15 dias, eu comecei a fazer a químio. E o vôlei? Aí voltou pro vôlei? Tô tudo no vôlei, não parei não. Não parou? Não, de mesmo jeito durante nenhum. o tratamento? Não. Por quê? Por que não? Porque é bom. Eu vou ficar em casa parada? Vou ficar em casa chorando com o que tá me acontecendo? Não. Eu tenho que sair, eu tenho que praticar esporte. Esporte é muito bom pra gente.
Com essa disposição toda, num próximo programa especial de aniversário da Rede Vanguarda, a gente vai ter que voltar para mostrar a Ana batendo a bolinha dela. E você tá com 62, você acha que o quê? Mais uns 20 você aguenta jogar vôlei? Opa! Por que 20? Tem que ser 30. Tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado. Veja a seguir até onde a tecnologia deve mudar o nosso dia a dia. Aplicativos que ajudam na comunicação de pessoas com deficiência, computadores que analisam exames e identificam doenças. Será que a inteligência artificial vai substituir a gente e acabar com vagas de emprego? Os últimos 20 anos foram marcados pela popularização desse aparelhinho aqui. Os celulares viraram praticamente uma extensão do nosso corpo. Só que lá em 2003, quando a Rede Vanguarda estava começando, a gente nem sabia o que vinha pela frente. Isso aqui só era usado para fazer ligação mesmo. As mensagens de texto só estavam começando e muitos pagavam por mensagem enviada. Imagine o valor da conta se fosse hoje. Agora se fala muito em inteligência artificial. Provavelmente é o começo de uma nova revolução. Mas o que será que ela vai ser capaz de fazer daqui a 20 anos, lá em 2043? Já tem muita gente da região trabalhando nesse futuro. Foi sorrindo que a Lavínia conquistou a inteligência artificial e ensinou para a nova tecnologia que o sorriso é uma língua que todos entendem. É que o aplicativo no celular funcionava pelo piscar dos olhos, mas aprendeu a interpretar um gesto que é muito mais a cara dela. Televisão. Assistir TV, garota? Quando a Lavínia ainda era um bebê, um problema neurológico comprometeu a movimentação dos membros inferiores e o desenvolvimento da fala. A Luciana entende bem o que a filha pede, mas um aplicativo que facilite a comunicação dela em outros ambientes é muito bem-vindo. A comunicação alternativa para ela na escola, por exemplo, ela vai numa festa, daí mesmo que ela não esteja comigo, a pessoa vai entender. Ah, ela quer um salgado, ela quer um suco, né? Ela quer brincar. Então vai ficar mais fácil por isso. Os sorrisos da Lavínia estão ajudando a Joyce a aprimorar a inteligência artificial do sistema. O aplicativo em si começou porque a minha mãe, que é uma terapeuta ocupacional, durante a Covid, ela me explicou que havia uma grande dificuldade para se comunicar com as pessoas que eram entubadas e extubadas por conta do diagnóstico da Covid. E aí a gente descobriu a existência de milhões de pessoas que não conseguem se comunicar através da fala e com uma gama enorme de diferenças entre os diagnósticos. O projeto da Joyce está incubado no Parque Tecnológico de São José dos Campos, onde recebe apoio para desenvolver o produto dela. Esses corredores transpiram tecnologia e a inteligência artificial inspira. O aprimoramento, por exemplo, da visão computacional permite que a gente utilize cada vez mais gatilhos na utilização do aplicativo, como, por exemplo, o movimento do sorrir, o movimento do piscar dos olhos, diversos movimentos da face do usuário. Mas também o uso da inteligência artificial permite que a gente aprimore o aplicativo para que ele fique cada vez mais personalizável e que ele atenda cada vez mais às necessidades dos usuários. A gente às vezes não imagina, mas a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia, como explica esse professor da Universidade Federal de São Paulo. Recomendação de produtos, né, em sites, que comprou, seu amigo também comprou isso, você não quer comprar, né? Isso é a todo momento. Ou no redes sociais, você comentar, falar uma palavra, um produto e de repente você vê o anúncio daquele produto no seu celular há minutos, há horas ou no outro dia. Isso também tem uma IA. É só entrar por uma outra sala do Parque Tecnológico para conhecer diferentes usos que a inteligência artificial proporciona. A gente vai de uma máquina para outra, assim, literalmente num pulinho aqui, né? Exatamente. O mundo virtual tem dessas vantagens.
São alguns segundos para se acostumar ali e em pouco tempo eu já estava abrindo e fechando máquinas virtuais. Esta startup atende grandes empresas dando as ferramentas para diversos usos, entre eles um treinamento numa linha de produção. Você tem uma máquina, por exemplo, de pintar latinhas, ou uma máquina de criar chocolates, de embalar chocolates. Essas máquinas são caríssimas. Cada minuto dela parada é muito caro. De modo virtual, você consegue ensinar todo mundo a interagir com a máquina, ver o interior dela, com planos de corte, vista explodida. Sem precisar parar a fábrica, você tem essa simulação perfeita, custo praticamente zero. A inteligência artificial também já é uma aliada da medicina. A empresa do Daniel é mais uma que está no Parque Tecnológico de São José. Aqui ele desenvolveu uma plataforma que ajuda no diagnóstico por exames de imagens. Quando a gente fala de um câncer de mama, por exemplo, a gente sabe que há um nódulo. Então a gente treina esse modelo de inteligência artificial a identificar dentro da imagem de mamografia esse nódulo. Então a gente precisa de muitos exames com nódulos e outros muitos exames sem nódulos para que ele consiga comparar e achar aquilo que o próprio médico procura na hora que ele está visualizando. A plataforma do Daniel está sendo testada numa clínica. Ela aumenta a produtividade do médico radiologista e ajuda pacientes. Vamos supor que aqui a gente faça 100 mamografias por dia. O sistema ele pode entender que 10 pacientes daquelas 100 pacientes são potencialmente suspeitas. E com isso, ele leva essas 10 pacientes para o começo da fila. Então eu vou laudar mais rápido esse exame. Então, a paciente que não tem nada, que deu tudo bem no exame dela, ela pode esperar uma semana para pegar o laudo, não tem problema nenhum, o exame dela está normal. Agora, aquela paciente que tem um diagnóstico potencial para câncer de mama, eu preciso laudar rápido. Eu preciso fazer um laudo rápido e preciso para entregar para o meu colega que vai guiar essa paciente para o tratamento. Quanto mais precoce, maior a chance de cura. Radiologistas e médicos de outras áreas podem estar pensando: opa, será que eu vou perder a minha função? A inteligência artificial vai me substituir? Não, com certeza não. Essa resposta eu já tenho assim pronta, não vai substituir. Eu acho que assim, ela vai nos ajudar, ela vai nos auxiliar, mas a gente precisa ter o manejo do médico, a gente precisa ter o raciocínio clínico do médico. Para este neurocientista que estuda o assunto, algumas funções sofrerão mudanças, sim, e outras novas profissões vão surgir. Por isso é preciso se preparar. Seja multidisciplinar. Nada de se fechar numa caixinha, porque caixinhas são técnicas e a tecnicidade é justamente onde a inteligência artificial está atuando mais fortemente. Conhecer áreas e poder articulá-las é o que conta. Segundo ponto, vença a algoritmização do pensamento. Vença as facilidades. O Waze é um ótimo instrumento de apoio para a gente. Usar demais ferramentas como o Waze faz você não conhecer a cidade. Isso vale para o conhecimento. Leia Dostoiévski. Aprenda matemática para além do software de estatística. Entenda as coisas. E até onde os especialistas imaginam que a inteligência artificial pode chegar? Aí ela vai ficar tão complexa que talvez a gente nem perceba que a gente está utilizando dela. Pode ser que ela comece a fazer parte do nosso dia a dia e a gente nem consiga detectar. Por exemplo, um filme que nós assistimos e que talvez nenhum dos atores existam, por exemplo. A gente vai ter uma transformação na paisagem urbana. A gente vai ter carros sem pessoas dirigindo, a gente vai ter ruas sendo limpas por máquinas espertas, a gente vai ter dentro da casa das pessoas máquinas muito mais eficientes, que no fundo tem um quê de robô. A tecnologia atual e a que vem pela frente. A Ana, o Mauro e a Zeli, o Alencar. Com carros voadores ou não, com mudanças climáticas, cuidando mais da natureza, jovens ou mais experientes. A gente segue, todos juntos, a caminho do futuro.